90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Boa noite, meu povo. Boa noite nada. Boa tarde, meu povo. Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quarta da alegria. Foi? Era o print aqui que saiu. Foi? Foi. Confia. Confio? Boa tarde. Então vamos começar tudo de novo. Tudo bem, meu povo? Sejam bem-vindos à nossa quarta da alegria. Espero que você esteja bem, estudando, feliz, contente. Espero que você esteja gostando das aulas, que você esteja se divertindo, né? Porque estudar é uma diversão, tá? E é isso. Não sei se você tá sabendo que o Enem Digital babou, né? Não temos mais Enem Digital, provavelmente alguns professores já falaram para você ao longo da semana. E aí você sabe que você vai ter que fazer Enem saindo de casa, bonitinho. Eu não sei se quem já fez Enem Digital, como é que... Eu sempre prefiro o Enem de papel, né? Eu gosto de escrever, eu gosto de fazer minha continha ali. Acho que é óbvio que você consegue escrever lá no digital, mas eu acho que você ler ali cansa menos do que você estar de frente para um computador. Mas é isso, e vamos continuar falando de química. Vamos conversar um pouquinho ainda sobre o átomo. Na semana passada, na semana retrasada, a gente contou fofoca, né? Te contei lá sobre o Thomson, Rutherford, Dalton, aí a gente começou lá com os caras do... Obrigada, tinha esquecido. Com os caras lá na filosofia, te contei o que era átomo. Aí na semana passada a gente falou sobre como o átomo é cobrado no Enem, falamos sobre cátions, ânions, íons, falamos sobre isótopos, isóbaros, isoeletrônicos, enfim. Conversamos sobre o átomo. Dessas 3 aulas que a gente vai ter sobre o átomo, né, sobre essa parte microscópica, eu acho que essa das 3 a que mais tem aparecido no Enem. O conteúdo da aula de hoje é a que mais tem aparecido no Enem, que é o estudo da eletrosfera. Você, com certeza, quando você era mais novo, lá no seu 9º ano, no seu 1º ano, quando você viu isso pela primeira vez, você lembra da distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, e ficava desesperado com aquilo, que o teu professor com certeza colocou você para fazer um monte de distribuição eletrônica aleatória que tu gravava e fazia lá. Não quero nada disso. Eu quero que você entenda. O Enem não vai te pedir para fazer distribuição eletrônica. O Enem não vai te pedir para você fazer 1s2, 2s2, 3s2, não vai, tá? O Enem vai pedir para que você entenda aonde cada elétron está e como é que eles se comportam dentro dessa eletrosfera. Então não se desespera, você não vai gravar distribuição eletrônica. Não quero que você grave, tá? Hoje nós vamos falar de níveis de energia e os subníveis de energia. Só para você lembrar que quem estudou níveis de energia foi o tal do Bohr, que era o talarico, lembra do talarico? Então, o modelo que a gente estuda hoje é o modelo de Rutherford-Bohr. Mas foi Bohr que trouxe a ideia de níveis de energia, né? O Rutherford, ele disse pra gente que o átomo, ele era dividido em núcleo,
Lembra que dentro desse núcleo a gente tinha prótons e nêutrons, né? Lembra que esse próton tem carga positiva, esse nêutron é nulo. Lembra também que não é desse tamanho, né? Que o negócio é muito, muito, muito pequenininho. Eu tô fazendo desse tamanho para que você entenda todo o resto, tá? E aí, ele, né, para Rutherford, esse átomo, ele tinha lá a eletrosfera dele como o átomo do diminêutron, lembra? Que era circular, enfim, blá, blá, blá. Até que Bohr veio aqui e disse que essa eletrosfera ela não era bagunçada desse jeito, que ela tinha um nível de energia, que ela era organizada, que, na verdade, possuía 7 níveis de energia, que ele chamou de nível ou de camada. É a mesma coisa. Se eu falar nível ou se eu falar camada, vai ser exatamente a mesma coisa, é só a forma de como eu vou denominar. Se eu falar nível, eu vou chamar de número, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 níveis ou 7 camadas. K, L, M, N, O, P, Q. Tanto faz. Se eu falar para você que eu tenho a camada P, é a mesma coisa de eu dizer que eu tenho nível 6. É a mesma coisa. Só forma de chamar. Falei de camada, letra. Falei de nível, número. E essa eletrosfera tem níveis de energia. E os meus elétrons ficam ali circulando nessa eletrosfera, nesses níveis de energia. Quanto mais próximo do núcleo, menor energia aquela camada tem. Quanto mais afastada do núcleo, mais energética a camada é. Elétrons na mesma camada possuem a mesma quantidade de energia. Elétrons em diferentes camadas têm diferentes quantidades ou níveis de energia, tá? Primeira coisa que você precisa entender é isso. Eu tenho 7 camadas, essas camadas elas são distribuídas em níveis de energia. Elétrons na mesma camada possuem a mesma quantidade de energia. Elétrons em camadas diferentes, aí de acordo com a camada que eu tenho ali. Beleza? Agora, eu vou chegar numa parte muito importante. Esses elétrons, essas camadas não suportam a mesma quantidade de elétrons. Cada camada tem uma certa quantidade de elétrons máxima para caber ali. Pelo tamanho, pela distância do núcleo, pela proximidade do núcleo. Então, cada camada tem uma quantidade definida de elétrons máxima, tá? A minha primeira camada só cabem 2 elétrons. Na minha segunda camada, cabem 8. Na minha terceira camada, 18. Na minha quarta camada, 32. Na minha quinta, 32 também. Na minha sexta, 18. Na minha sétima, 8 elétrons. Essa é a quantidade máxima de elétrons que cabem em cada camada. Aí eu quero que a gente entenda o porquê desses números. Poucos elétrons na primeira camada, porque ela é pequenininha. Imagina que meu núcleo está aqui, a minha primeira camada ela tem um tamanho pequeno. Conforme ela vai aumentando de tamanho, imagina uma cebola, né? Cascas da cebola. Conforme ela vai aumentando de tamanho, eu vou aumentando a quantidade de elétrons que cabem nessa camada. Então, eu vou do 2 ao 8, do 18, 32. Quando chega na quinta, começa a cair, né? Na sexta, na quinta se repete. Na sexta e na sétima, esse número de elétrons cai. Eu aumento de tamanho a camada, aumenta a quantidade de elétrons. Por que diminui, então, a partir da sexta? Pela distância do núcleo. Lembra que o meu elétron que estava aqui, que está aqui, ele é negativo. Ele é atraído pelo núcleo que é positivo. Quanto mais distante,
menos atraído, menos preso o elétron fica ali, né? Então, eu tenho essa diminuição na quantidade de elétrons conforme eu vou me afastando do núcleo. Beleza até aí? Tá todo mundo comigo? Tá todo mundo entendendo? Tá todo mundo entendendo que esses elétrons, eles ficam girando em volta do núcleo e que eu tenho uma certa quantidade de elétrons e que os elétrons que estão aqui dentro têm uma certa quantidade de energia fixa, bonitinha. Mas conforme eu vou pulando de nível, essa energia vai se modificando, vai se aumentando. Aí eu já começo como o Enem cobra. Quero que você entenda o seguinte. Primeiro, para eu pular para a camada posterior, a minha camada anterior, ela precisa estar completa. Ela precisa ter a quantidade de elétrons que cabem nela, né? A não ser nos casos específicos que eu já vou te mostrar. A não ser também quando eu dou energia para um elétron. Imagina que eu tenho esse átomo aqui, ó. Tá? Eu tenho aquele átomo ali onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É um átomo. Olha que loucura isso aqui, quero que você entenda. Esse átomo que tá aqui, ele tem 11 elétrons. Como é que você sabe, Carol? 2 na primeira camada, só cabem 2. Tem 2. 8 na segunda, só cabem 8. 2 mais 8, 10. E tem 1 na terceira. Então, quantos elétrons ele tem no total? 11. Fechado até aqui? Ele tem 11, eu distribuí os 11 elétrons dele. 2 na primeira, porque só cabem 2. Faltam 9. 8 na segunda, porque só cabem 8. Faltam 1. Fui lá e coloquei o meu 1 elétron na minha terceira camada. Então, eu tenho 11 elétrons distribuídos ali. Beleza? Aí, estado fundamental dele, bonitinho. Aí, se eu for lá e der energia para esse átomo, isso geralmente acontece com metais, tá? Se eu for lá externamente e dou energia para esse átomo, se eu dou calor, pode ser energia na forma de calor, não tem problema. Se eu dou energia para ele, olha que loucura que vai acontecer. Eu chamo essa energia de quantum. Imagina que eu pego aqui e dou mais energia, que eu vou chamar de quantum de energia. Esse elétron absorve essa energia. Adivinha? Ele salta. Ele pula para a camada mais externa. Por quê? A camada mais externa, ela não é mais energética? Então, se eu estou dando energia, esse elétronzinho vai lá e pluft, pula para cá. E aí, ele fica aqui. Com a quantidade de energia que eu dei a ele, na forma de calor, pode ser. Só que não é o estado fundamental dele, né? O estado fundamental dele é ele estar nessa camada. Aí ele ganha o elétron, salta para a camada posterior, não se adequa, porque não é o estado fundamental dele, e ele volta. Quando ele volta, presta atenção agora. Quando ele volta para uma... Esse elétron, quando salta, é chamado de elétron excitado. É esse o nome mesmo, elétron excitado. Quando ele volta, ele precisa perder essa quantidade de energia que ele ganhou, né? Ele ganhou energia e pulou. Ficou na camada mais externa. Não é o estado fundamental dele. Ele precisa voltar. Essa energia que ele tem extra, ele precisa perder. Só que ele perde na forma de fótons de luz. Como é que essa perda de energia chega pra gente? Em cor. Então, eu tenho aqui o elétron, ele ganha energia, salta. Quando ele salta, ele fica numa camada mais externa. Não é a camada de origem dele. Então, ele volta. Quando ele volta, ele perde essa energia que ele ganhou na forma de fótons de luz.
Sabe como é que isso chega pra gente? Cor. Fogos de artifício. Olha lá no teu material que eu coloquei pra você. E agora? Tá aqui. Olha o que eu coloquei pra você. Os elétrons se movem ao redor do núcleo em um número limitado de órbitas definidas, denominadas órbitas estacionárias. Movendo-se em uma única órbita estacionária, o elétron não emite nem absorve energia. Lembra que eu falei que se ele está rodando no mesmo nível dele, ele tem uma mesma quantidade de energia, fixa, bonitinha ali. Ao saltar de uma órbita estacionária de menos energia para uma mais energética, o elétron absorve a energia, chamada de quantum. Tudo que eu te mostrei está escrito. Ele absorve e pula. E classificamos ele como excitado. Ao retornar de uma órbita mais energética para uma de menor energia, o emite essa energia, libera. Se eu tenho mais e ganho menos, se eu ganho, pulo, quero voltar, preciso perder, eu perco na forma de fótons de luz. Juanzito, tem como tirar esse negocinho aqui para mim, por favor? Obrigada. Aqui eu tenho uma foto muito legal, que são os fogos de artifício que você já viu provavelmente, mesmo que tenha visto pela televisão, tá? Eu tenho aqui os elementos, né? Os sais desses elementos. Lembra que eu falei com você que isso geralmente acontece com metais. Todos esses caras aqui são metais. Quando você vê a cor vermelha dos fogos, meio alaranjada, né? É porque você está queimando estrôncio. Olha que loucura. Vem aqui. Não está perdida não, vocês entenderam. Eu vou repetir de novo, que é o mais importante da aula de hoje. A minha eletrosfera tem 7 níveis de energia. Dentro desses níveis cabem uma certa quantidade de elétrons. No meu primeiro nível cabem 2, no meu segundo 8, no meu terceiro 18, 32, 32, 18 e 8. Os elétrons ficam aqui, os elétrons que estão na primeira camada, circulando em volta do núcleo, têm a mesma energia. A segunda camada tem uma energia maior, a terceira maior, a quarta maior, a quinta maior e assim sucessivamente. O elétron, alguns átomos têm a capacidade de absorverem uma energia externa e o elétron saltar para uma camada mais externa. Imagina que esse átomo que está aqui é o átomo no estado fundamental, tá? Aí eu vou lá e dou uma quantidade de energia para ele. Vou lá e aqueço esse átomo ali. O último elétron da camada absorve esse calor, absorve essa energia e salta para uma camada mais externa, tá? Essa camada mais externa não é a camada de origem dele. Quando ele salta, ele absorve energia. O elétron absorve energia e por isso que ele salta para a camada mais energética. Essa energia é chamada de quantum. Só que ele não é estado fundamental quando ele fica aqui. O lugar dele bonitinho é a camada de antes. Então ele fica aqui momentaneamente e aí ele joga a energia embora e volta para o seu lugar de origem. Ele absorve a energia e salta. Fica pouco tempo nessa órbita mais energética, perde energia na forma de fótons de luz, que é a cor que você vê dos fogos de artifício, principalmente. E essa cor que você vê é o momento em que o elétron está voltando, perdendo a energia que ele ganhou, na forma de luz, de fótons de luz, que é a cor que a gente enxerga. Tá? E aí, por exemplo, o sódio, que é o que está no sal de cozinha, quando ele é aquecido, o elétronzinho dele salta, fica numa órbita mais externa, só que não é a órbita de origem dele. Então ele volta perdendo essa energia que ele ganhou.
liberando a cor amarela. Então, quando você olhar e ver os fogos de artifício amarelos, dourados, você já sabe que são sais de sódio sendo queimados. Aí eu quero te mostrar uma coisa, Ronzito. Deixa eles lá tirando o print, por favor, só para eu levar uma coisa aqui. Olha pra cá, pra você ver como cai. Porque não adianta eu falar pra você que isso cai e não te mostrar como. Enem, um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metais. Ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen. Estou aquecendo, estou dando energia. Em seguida, observar a cor da luz. Ele está falando, eu acabei de te dizer que isso acontece na maioria das vezes com metais. Vou pegar o metal e vou aquecer com uma chama, é isso que ele está dizendo. E ele está falando que você vai enxergar a cor. O que aconteceu? A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética, fótons de luz. Ao ocorrer quando você vai ler, teu gabarito aqui, toda hora eu perco o negócio. Teu gabarito aqui é gabarito letra D. Eu quero te mostrar o porquê. Ele fala assim, transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno da eletrosfera. Então, vem aqui. Olha o que ele fala. Que ele aquece um metal com uma chama e vê a cor. Essa cor que você enxerga é quando ele ganha energia ou quando ele perde? É quando ele perde. É quando ele volta para o estado fundamental dele. É quando ele sai do mais externo e vai para o mais interno. Por isso que é gabarito letra D. Viu como vocês entenderam? Tá todo mundo me respondendo a resposta correta. Aí, eu quero te mostrar uma coisa. Eu vou voltar, eu ainda vou falar de muitas coisas, mas é porque eu queria te mostrar que você aprendeu e queria te mostrar que isso cai. Ô, Júlia, ele salta para a camada mais externa porque você está dando calor. Você está dando energia. Se você está dando energia, ele tem energia o suficiente para pular para a camada mais externa. Só que essa energia ele não consegue absorver para sempre. Ele ganha, pula, tudo bem? Ele não consegue ficar com essa energia e ele volta, perdendo essa energia na forma de cor, tá? O Marco me perguntou, mas o que leva ele a ficar mais excitado? Mais excitado é com maior energia. A gente dá energia para ele. Pela chama. Tudo bem? Por que não seria a letra C? Estão me perguntando. Diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita. Eu tenho a diminuição da energia, mas não é numa mesma órbita, tá? Não é numa mesma órbita. É quando ele volta, ele tá mudando de órbita. Tudo bem? Não é gravada não, tô aqui. Preste atenção, quero te mostrar uma coisa. É ao vivo, tá, gente? A galera tá falando, aula gravada. Não, estou aqui, tô lendo o chat na hora, tá? Aí o Levi tá me perguntando, então quer dizer que o nível mais energético é o último? Sim, o nível mais energético é o último. Quem tem mais energia são os elétrons que estão na camada Q, ou no nível 7, tá? Aí eu quero te mostrar o seguinte. O Enem 2017 e o Enem 2019, 17 e 19, mesma questão. Claro, né? Estruturada diferente, mesmo assunto, esse assunto. Olha o que a questão 17 fala, a questão 97 de 2017 fala para mim. Um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento da parte da água de cozimento sobre a chama azul do fogo, mudando-a para uma chama amarela. Você com certeza já fez arroz. Ou qualquer outra coisa que você colocou um pouquinho de sal. O sal tem cloreto de sódio, NaCl, é o que ele te diz. Aí eu vou aqui atrás, rapidinho, te mostrar que o Na deixa a cor amarelinha. A chama do teu fogão tá azul. Se você deixa cair água com sal, ela muda. Ela vai para amarela. Na hora, instantaneamente. Sabe o que aconteceu ali?
Você aqueceu a água que tinha Na, que tinha sal, o elétron saltou e voltou. Isso acontece muito rápido. Não é à toa que você deixou a água cair na chama e a chama virou amarela. Porque ele saltou e voltou. A cor que você vê de volta, é a emissão de fótons pelo sódio excitado por causa da chama. É a mesma pergunta da 19. Ele diz a mesma coisa, ele está falando de fótons, ele está falando de transição eletrônica. A parte principal dessa aula é você entender isso. Eu vou, claro, te dizer outras coisas, mas eu estou te mostrando o que cai. 17 e 19. Por que não pode cair agora em 2023? Ano ímpar, né? 17, 19, 23, ano ímpar. E você vê a cor, não vai testar, não vai me queimar, a galera falando que vai testar. Na hora que tu estiver fazendo arroz, caiu assim, ó, assim, ó, de água, você vai perceber que vai mudar a coloração da chama. A sua chama é azul, a chama do teu fogão tem que ser azul, porque se ela tiver amarela, o negócio tá esquisito aí, tem que dar uma olhada nesse gás, tem que dar uma olhada na queima desse gás, tá? Mas a chama do teu fogão tem que ser azul. E aí que se você deixa a aguinha cair, você vê a coloração amarela por causa da excitação do sódio. E aí quando você vê, por exemplo, os fogos de artifício azuis, né, você tá vendo queimar cobre, sais de cobre, né, que fica como se fosse uma aurora boreal. A cor do sal de cobre é como se fosse uma aurora boreal. Vou tentar trazer semana que vem. Vou tentar, não tô prometendo. Tá? Aí, vou continuar aqui mesmo. Os elétrons são distribuídos na eletrosfera por níveis e subníveis de energia. São 7 níveis ou camadas. Conforme mais afastado do núcleo, maior a energia dentro do nível. Cada nível, cada camada possui um número máximo de elétrons, que foi o que eu te mostrei. Aí, vem um cara e tudo que eu falei pra você, te mostrei, tá escrito, matéria pra tu. Vem um cara chamado Summerfield. Miriam, laranja, meio amarelada, né? Vem aqui. Vem um cara chamado Summerfield e fala assim, ó. Beleza, entendi. O meu nível cabe uma quantidade de elétrons. Mas esses elétrons, eles não estão zoneados. Eles não estão jogados ali. Eles ficam organizados bonitinhos numa coisa chamada subníveis, tá? Esses subníveis são 4. Existem 4 subníveis. Vou escrever aqui pra gente preencher um negócio ali. O S, o P, o D e o F. Quiser gravar, São Paulo, Distrito Federal, só pão de forma, o que você quiser gravar. Cada um grava de uma forma. Esses subníveis, imagina que eu tenho um nível, uma caixinha de remédio. Uma caixa de remédio não tem vários compartimentos assim pequenininhos pra gente colocar os remédios? É como se fosse isso. Eu tenho um nível e dentro desse nível eu tenho uma quantidade, um local onde eu posso encontrar os meus elétrons, tá? Só que em cada subnível desse, cabe uma quantidade de elétrons. No meu subnível S, cabem 2. No meu subnível P, cabem 6. No meu subnível D, cabem 10. No meu subnível F, cabem 14. Então, eu tenho um nível e dentro desse nível eu tenho compartimentos onde os meus elétrons estão. Aí eu quero que você comigo me ajude. Vem aqui. Olha como você vai entender, você não precisa gravar nada. Eu tenho 7 níveis, não tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No meu nível 1, você vem ajuda, vai. Sopa de feijão, a galera colocou ali. No meu nível 1, só cabem 2 elétrons. Tem um detalhe. A energia aqui também conta. Ela cresce assim, ó. O S é de menor energia que o P, que é de menor energia que o D, que é de menor energia que o F. Tá? Deixa eu fazer uma coisa, então, para ficar melhor aqui. Para você enxergar melhor.
S, P, D, F. Cabem 2, 6, 10 e 14. A energia disso é nessa ordem. Então, eu também tenho subníveis de energia, né? Eu primeiro preencho o S, depois eu preencho o P, depois eu preencho o D, depois eu preencho o F. Eu quero que junto comigo você me ajude. Ó, no meu nível 1, só cabem 2 elétrons. Qual é o subnível que cabem 2 mesmo? Ô, Ranzito, tem como tirar essa tarja de baixo rapidinho, por favor? Obrigada. No meu nível 1, só cabem 2. Quem que você acha que vai estar ali? O subnível S. Aí, olha aqui. No meu nível 1, só tem o subnível S. Por que só tem o subnível S? Porque só cabem 2. Eu vou botar o S, só cabem 2. No meu nível 2, cabem 8. Né? Opa! Se cabem 8, eu vou colocar o meu subnível S, até porque ele é o de menor energia. Primeiro eu preencho ele. E vou colocar outro para chegar a 8. Vê se não cabe o P. Vê se, ó, 2 mais 6 não é 8. 2 mais 6 é 8. Então, adivinha quem vai estar no nível 2? O subnível S e o subnível P. Quando eu vou para o meu terceiro nível, cabem 18. Olha que coincidência! 2 mais 6 é 8, mais 10 é 18. Adivinha quem vai estar no nível 3? O S, o P e o D. Não necessariamente totalmente cheios, porque depende de quantos elétrons cada elemento tem. Mas eu posso ter o S, o P e o D. No meu nível 4, cabem 32. Adivinha? 2 mais 6 mais 10 mais 14, 32. Então, no meu nível 4, eu vou ter o 4S2, o 4P6, o 4D10 e o 4F14. Cabem 32. Adivinha quem vai ter no quinto, que cabe em 32 também? O 5S2, o 5P6, o 5D10, o 5F14. Adivinha quem vai estar no 6, que agora são 18 apenas? Apenas o S, apenas o P e o D, para dar 18. No 7, se só são 8, eu só vou ter S e P. Essa é a distribuição eletrônica que você sempre gravou. Mas eu não quero que você grave, eu quero que você entenda. Aqui estão as quantidades de elétrons que cabem nos níveis, distribuídos em subníveis. E aí você com certeza já viu a árvore de Natal dos químicos, né? Vem aqui. Cadê meu negócio? Isso aí tudo que eu escrevi, tá? Pra você, bonitinho. Você com certeza, em cima desse desenho, no Natal, a gente sempre compartilha nos grupos de química uma árvore de Natal. É isso aqui, a gente tem uma foto. Depois você procura aí no Google, árvore de Natal dos químicos. É o diagrama de Linus-Pauling. Esse diagrama de Linus-Pauling é a distribuição eletrônica em níveis e subníveis de energia. A prova que te cobrar isso, vai ter que te dar isso aqui. Essa daqui é a sua distribuição eletrônica bonitinha, que você vai ter que seguir essa ordem em níveis e subníveis de energia. O Enem me cobra? Não. Nunca caiu no Enem, no Natal. É que eu li Natal ali e repeti aqui. Nunca caiu no Enem desse jeito. Eu te mostrei mais cedo como cai no Enem, tá? Mas eu precisava te falar, eu precisava te mostrar como isso acontecia e tá aqui a sua distribuição
eletrônica, eu vou fazer um exemplo com você. Ó, eu vou deixar isso aqui, Juanzito. Vou lá invocar, tá? Você tem que seguir essa ordem com a quantidade de elétrons que cabem. Então, preste atenção. Vou pegar o sódio. O sódio tem 11 elétrons. Onde eu acho isso mesmo? Lembra que átomo no seu estado fundamental tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, né? Então, eu tenho ali 11 prótons, 11 elétrons no estado fundamental. Me perguntaram ali, cai na UERJ? A Beatriz me perguntou. Bia, cai. Mas cai, a UERJ sempre que te cobra algo disso, coloca... Vem aqui, Juanzito. Coloca isso aqui na tabela periódica embaixo. Óbvio que sem a quantidade de elétrons, você precisa saber que é quanto cabe em cada subnível e nível e tudo mais, mas vem a distribuição bonitinha embaixo da tabela, tá bom? Aí vem cá, eu tenho 11 elétrons, vamos lá. Primeiro, vou ocupar o primeiro nível. No primeiro nível só cabem 2, beleza, eu tenho 11, consigo colocar 2 ali. Vou para o meu segundo nível. No meu segundo nível, cabem 8. Eu vou conseguir colocar os 11, os 10, os 9 que faltam? Não. Mas eu consigo preencher o meu segundo nível todo. Então, eu vou ter 2S2, 2P6. Até agora, eu distribuí quantos? 2 com 2, 4. Com 6, 10. 10 elétrons. Eu tenho 11 para distribuir. Então, eu pulo pro... Não cabe. Eu preenchi o primeiro nível, eu preenchi o segundo nível, eu vou pular por terceiro. Só que o meu terceiro nível, eu vou preencher o 3S. Mas eu não tenho 2 elétrons, só falta 1, não tem problema nenhum. Eu não posso ultrapassar a quantidade que cabe, mas eu posso colocar a menor quantidade. Então, eu tenho 1S2, 2S2, 2P6, 3S, cabem 2, mas eu não tenho 2, eu tenho 1 só. Preenchi. Vê se eu não tenho 11. 2 com 2, 4, com 6, 10, com 1, 11. Fiz a distribuição do sódio. Essa distribuição é a distribuição em níveis e subníveis de energia. Para fechar e a gente ir embora, existe uma coisa chamada camada de valência. A camada de valência... Por que repete o S, Sol? Porque ele é o subnível de menor energia. Então, eu sempre preencho do menor para o maior. Então, eu sempre vou preencher galgando a energia. Então, eu sempre começo do menorzinho, tá? E aí, eu quero te falar a última coisa, que é camada de valência. Camada de valência é a última camada ocupada. Professora, o que é camada? O que é camada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Camada é o que você está distribuindo aqui. Então, olha para mim. Eu ocupei a primeira camada. Eu ocupei a segunda camada. Por mais que eu tenha 2 subníveis, os 2 estão na camada 2. Então, eu ocupei a primeira camada, eu ocupei a segunda camada, eu ocupei a terceira camada. Quem é a última camada ocupada? Não é a terceira? Eu ocupei a primeira, eu ocupei a segunda, eu ocupei a terceira. Então, a minha camada de valência é essa. A camada de valência do sódio é o 3S1. Olha que loucura. Sabe em que família da tabela periódica ele está? 1A. Sabe por que ele está na 1A? Porque ele tem 1 elétron na camada de valência. Então, a camada de valência é sempre a última camada ocupada. E aí, alguém me perguntou ali, e se ele perder elétron, Carol? A gente sempre perde elétron ou ganha elétron na camada de valência. Porque é a última camada ocupada. É como se o sódio estivesse ocupando 1, 2, 3, né?
Qual é a primeira camada a encostar ali? Qual é a primeira coisa que encosta? Qual é a primeira... quem está mais vulnerável, não é a última camada? Então, a última camada é quem ganha ou perde elétrons. A gente sempre tira ou coloca elétrons da camada de valência. E para fechar, sempre a última coisa que você preencher é o seu subnível mais energético. E é isso. Eu falei um monte de coisa, eu te mostrei o que é mais importante. Tira um print, não deixei de tirar print. Por favor. Beleza? Te mostrei como cai no Enem, te mostrei o que mais cai no Enem, te falei coisas que nem caem no Enem, mas que caem em outros vestibulares. E é isso. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido coisas que você gravava no ensino médio. Eu não quero que você grave. Pode até gravar depois, mas eu quero que você entenda o que você está fazendo antes de partir para o decoreba. E você entendeu. Você entendeu o porquê do S, o porquê do P, o porquê do D. Tá bom? Um beijo, muito obrigada por estarem aqui. Até a próxima quarta. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.